quando a gente fala de rede de apoio, solta essa coisa do passado. Porque isso você não vai trazer para hoje. Não existe mais. A gente não vive como antigamente. E não tem como a gente querer viver como antigamente, porque a gente não tá mais em antigamente. Antigamente tinha uma história. E essa história não existe mais hoje. Só que ainda existe essa coisa romântica. Ai, a família vai me ajudar, meu pai, minha mãe, minha avó, meus primos. Não vão. Ninguém mais vive a mesma dinâmica, ninguém mais vive o mesmo ritmo, tudo mudou. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação, Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. Antes da gente começar, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder mais nenhum episódio, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre rede de apoio. A gente fala muito, né, e é fato, é real, que a maternidade muitas vezes é muito solitária. Então hoje a gente vai trazer esse tema para mostrar para vocês que tendo uma rede de apoio ela fica um pouquinho menos solitária, né? E para isso, a gente trouxe uma convidada super especial, que é a Renata Idargo. A Renata, ela tem um trabalho muito especial sobre rede de apoio, com rede de apoio, que chama Chame uma Mãe. Chame uma mãe. Chame uma mãe. Precisou de ajuda? Grita socorro. Chame uma mãe. Mãe! É tipo isso mesmo. Ninguém melhor que uma mãe. Ninguém melhor que uma mãe para ajudar outras mães. E é exatamente por isso que a gente quis trazer a Renata aqui. Sim. Então, acho que antes da gente começar a falar sobre o trabalho da Renata em si, eu queria te perguntar uma coisa. O que é rede de apoio? O que é rede de apoio? Pensa numa rede. Uma rede é algo que te acolhe, né? Que te pega, que fala, vem aqui, você tá precisando de ajuda? Se joga. E isso é rede de apoio para mim, né? Rede de apoio é aquela que tá lá, imagina um circo, tem um cara passando lá na cordinha. Se cair, tem uma rede de apoio, né? Então, não vou deixar de me arriscar, não vou deixar de fazer o que eu tenho vontade, porque eu tenho rede de apoio. Sim, Para mim, tem a ver com isso. Gostei dessa analogia da rede. Eu sou bem da imaginação, então eu sempre uso uns exemplos meio metafóricos, mas que trazem um pouco do que é realmente de fato isso. Sim, né? E na maternidade a gente, hoje em dia se fala muito, né? Antes a gente não falava muito sobre isso, e eu acho que, vocês podem falar melhor do que eu, porque vocês têm filhos mais velhos, né? Que acho que antes a rede de apoio acontecia de uma forma mais natural, né? Assim, a gente tinha mais uma rede familiar, as comunidades, né? Então, isso é muito legal você trazer isso, né? Porque a gente não vive como antigamente. E não tem como a gente querer viver como antigamente, porque a gente não tá mais em antigamente. Antigamente tinha uma história. E essa história não existe mais hoje. Só que ainda existe essa coisa romântica. Ai, a família vai me ajudar, meu pai, minha mãe, minha avó, meus primos. Não vão. Ninguém mais vive a mesma dinâmica, ninguém mais vive o mesmo ritmo, tudo mudou. Então, quando a gente fala de rede de apoio, solta essa coisa do passado. Porque isso você não vai trazer para hoje. Não existe mais. Né? Eu tava pensando nisso hoje tomando banho. Os momentos que a mãe pensa são quais? Fazendo cocô, preparando a comida, tava pensando. Assim, eu tenho um filho de 15, né? Então, assim, foi bem diferente do que tá sendo esse de 1 ano e 7 meses, né? Apesar da gente, há 15 anos atrás, não ser tão antes, né? Ser, assim, relativamente perto, né? Pensando em outras realidades. Mas foi diferente, né? Mesmo, por exemplo, a minha sogra, né? Ela trabalhava, ela trabalha até hoje, tudo, ela tem uma vida ativa, mas mesmo assim ela ainda me ajudava, sabe? Ela fazia alguém me ajudar, sabe? Ela pegava, levava comida. Ela tava participando, ela tava sempre ali. Estamos juntos. Exato, assim. Eu lembro minha tia-avó, né, que já não tá mais viva, ela foi de São Paulo, veio de São Paulo pra Manaus, porque eu morava lá. Então ela foi pra Manaus
pra me ajudar. O Vitor tinha 1 mês e ela tava com câncer. E ela de foi mama. lá. Uau! E ela foi lá, eu tive mastite, ela que me acompanhava, sabe? Velha, assim, né? Tipo, Senhora. uma senhora, exato. Então, Senhoras todas. E assim, é muito louco, porque hoje, não aconteceu absolutamente nada disso. E aí, o que me veio na cabeça também, pensando nisso, né? Pensando que o feminismo, tudo, ele trouxe essa coisa muito boa pra gente, né? Mas o machismo, ele não diminuiu na mesma proporção que o feminismo cresceu. O que eu quero dizer com isso? Que a gente continua sendo cobrada para ser aquela mãe de antigamente, No mundo de hoje. porém, sendo independente financeiramente, fazendo não sei o que. E é isso que você fala, não vai dar match esse negócio, não vai funcionar. Não bate. Então, Como é que a gente faz? Imagina que há 3 gerações atrás, as mulheres tinham 10 filhos. Sim. Era outra realidade. Socorro. Hoje a gente tem 10 filhos? Não tem. É. E hoje eu acho que também tem uma coisa que é para ter filho, Sim. né? Porque antigamente, há 3 gerações atrás, era para ter filho. Mulher era Isso que era esperado. Por isso né? que você nasceu mulher, né? Então, assim, o que eu penso, o que eu vejo hoje é que a gente precisa criar essa realidade que atenda quem nós somos hoje, né? E soltar o romantismo, o saudosismo de uma época que já teve seu tempo, que atendeu a sua demanda e que se modificou, como tudo se modifica. Tudo vai se transformando, o mundo vai se transformando e a gente também. Mas existe uma coisa muito difícil ainda de soltar, que é esse romantismo. Sim, né? Sim. Então eu vejo que rede de apoio hoje, a gente tem que construir de acordo com o que a gente vive hoje. Como é possível, Como é possível, Eu exatamente. escuto sempre, e é meio polêmico isso, assim, né? Uma rede de apoio, babá é rede de apoio, sabe? Então, assim, uma vez eu até coloquei no Instagram, eu postei alguma coisa lá e eu falei de rede de apoio paga. E aí surgiu uma polêmica, sabe? Não, essa rede de apoio que você tá falando aí que é paga, ela não é uma rede de apoio. Sim, Não, muita gente é um pensa. serviço. Muita gente pensa isso. E aí eu falei, Serviço. gente, mas eu entendo por um lado, mas do outro lado meu, eu disse, não, mas espera, é sim uma rede de Exato. apoio. Então, quando essa fala mas é pago numa rede de apoio, vem do quê? Do romantismo. Sim. Porque ainda existe no inconsciente coletivo das pessoas que rede de apoio é a família, é um amigo, é madrinha, padrinho. Não é. Hoje, as nossas mães, né, nós somos filhas de mulheres que trabalham. As mães delas não trabalhavam. As avós delas, imagina, nem pensar. Era outro mundo. Né? Então, quando a gente fala de construir uma rede de apoio, sim, isso envolve também você investir nisso, porque você está investindo em uma pessoa. Né? Então, por exemplo, eu sou uma mãe, eu tenho filhos. E quando eu faço esse trabalho de atender outras famílias, atender outras mães, essas mães são minha rede de apoio, me contratando. Porque elas me dão condições de eu poder estar com os meus filhos, de poder criar os meus filhos. E isso é maravilhoso, isso é bonito. Mulheres que apoiam mulheres, a gente não fala tanto disso. Mulheres que apoiam mulheres, mas quando tem que pagar, opa, o que é isso? Sim, eu recebo. E eu uso isso para poder criar os meus filhos. Que maravilhoso. Eu estou dando o meu tempo de estar com os filhos de outras pessoas, né? Estar junto, de cuidar junto, participar do cotidiano. E essas pessoas me proporcionam que eu também possa estar com os meus filhos. Não é porque é um serviço que deixa de ser apoio. Exato, é apoio mútuo, Sim. né? Então, assim, é um lugar onde você ganha-ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, eu até respondi para essa pessoa, eu fiz um comparativo com o meu trabalho, né? Tipo, eu sou terapeuta. As pessoas me pagam.
Mas eu sou um apoio, eu sou um suporte emocional, de qualquer forma. Né? Senão você não poderia cobrar, né, no seu É trabalho. que quando a gente fala de maternidade, né, o que é maternidade? É um serviço? É um serviço ser mãe? É um serviço ser mãe? Você ganha pra ser mãe? Você cobra pra ser mãe? Não tô sendo muito bem remunerada, né? Financeiramente. Eu cobro pra ser mãe. Sim. Inclusive, cobro pra ser mãe dos meus filhos. Sim. Né? Assim, este trabalho que eu faço com outras mães me traz recursos, eu sou remunerada para ser mãe. Uhum. Eu podia fazer um outro serviço, seria remunerado, inclusive, para poder ser mãe por outros serviços. Uhum. Mas quando a gente coloca maternidade, fala, gente, maternidade não tem preço. Ser mãe não tem preço. Põe na pontinha do lápis quanto você, se tudo fosse pago, né? Quanto seria preparar a refeição, Sim. educar, Não, a gente estaria banho, milionária. levar e trazer para a escola. Sim. Né? Quanto custa isso? Quantas pessoas precisaria contratar para substituir uma mãe, né? Exatamente. Porque a gente faz tudo, é o que você falou, a gente é motorista, a gente é psicóloga, a gente é médico, a gente... E assim, se maternidade fosse um trabalho, seria o trabalho. Porque o que é acompanhar uma criança? É você acompanhar um ser humano que vai compor esse mundo. Então, se existe um trabalho que é importante, é o trabalho materno, é um trabalho, você dedica seu saber, seu esforço, sua vitalidade, sua energia para cuidar e assistir um outro ser. Existe algo mais importante nesse mundo do que isso? A Maíra sempre fala isso, né? Até no primeiro episódio ela falou assim, é o trabalho mais importante do mundo, né? Do mundo. Porque são pessoas que estão chegando nesse mundo. São pessoas que a gente está recebendo. Né? Então, quando eu, assim, na minha imaginação, né, de o mundo como eu gostaria que fosse, o mundo é a rede de apoio. O mundo é a rede de apoio. A gente não traz filhos para o mundo para nós. Tem um lugar nosso, sim, que atende e tal. Mas os filhos não são nossos. Eles não são nossa propriedade. Propriedade é uma coisa ainda muito amarrada no modelo patriarcal de mundo. Tudo é propriedade. A esposa ganha o nome do cara, virou propriedade. Os filhos ganham o nome do pai, a propriedade. Não, você perde até a certidão de nascimento. Os bens serão divididos entre a prole, propriedade. Não, nós não somos donos de pessoas. Sim. Então, rede de apoio é o mundo. O mundo devia olhar para crianças como seres que requerem cuidados de todas as pessoas, todas. Sim. Né? As crianças e as pessoas mais idosas. E falta muito, eu acho assim, ainda do Estado, né, apoiar isso também, eu acho, né, assim, eu sei que existem os serviços, existem outras realidades, né, então, assim, cara, eu posso precisar um dia do Estado, desse apoio que eu não posso pagar, e como é que fica, né? Para mim é uma questão que vai além de um serviço de utilidade pública, é uma questão de consciência. Né? Se cada pessoa tivesse consciência de quão importante é participar do desenvolvimento de um ser, se todas as pessoas tivessem consciência, a gente teria um mundo funcionando de um outro jeito. Então, quando eu falo, né, de consciência, é você perceber que, né, você está no mercado, tem uma mãe lá toda descabelada, com a cara de que não dormiu, você olha para aquilo, você está lendo, ali tá rolando aquilo que a gente conhece bem, né, de quem tem filhos pequenos. É você olhar para isso e ter compaixão por aquilo, né? O que a gente vê é, nossa, o que essa mulher está fazendo com essa criança? Você sabe... O que essa criança está... Olha que barulho, está incomodando o meu mundo. Não, gente, olha a situação, olha o que está acontecendo. Você pode contribuir com isso. Você pode olhar para essa mãe, aquele olhar, sabe aquela mirada? Às vezes você não precisa fazer nada. Mas só olhar para ela e falar assim, amiga, eu te entendo, sabe? Aquele abraço pelo olhar, e do tipo, né? Você pode até chegar e falar, você tá precisando de alguma coisa? Como posso te ajudar aqui? Você sabe que isso me fez lembrar uma situação, eu até me lembrei esses dias, no ano passado o Dom já tinha nascido, e eu fui num restaurante, tava aí o meu marido e o Dom e tal, e aí tinha uma mãe
E ela estava acompanhada aqui, imagino que seja o pai da criança, e a criança devia ter uns 5, 6 anos. Meu, a criança tava causando, assim, mas ela tava fazendo muita birra, e não queria tomar um suco, e tava jogando as coisas, aquela coisa. Tava sendo criança. Tava sendo criança, né? Exato. E eu, com o meu filho, que era mais novo, que eu não tinha noção como ia ser quando ele chegasse perto dos 2 anos. Mas então, ele era mais novinho, então ele tava mais de Ainda boa. era pacotinho Você conseguia contornar a situação. E a orientadora parental, educação respeitosa, né? Toda maravilhosa. E a mãe lá, para! Eu vou te matar! Não falou vou te matar, mas ela, tipo, tava surtada, assim, Sim. num nível. Meu, e eu assim, se ela bater nesse menino, eu vou lá defender essa criança. Eu tava, tipo assim, pro meu marido, meu, eu não vou admitir ela falar assim com a criança. Eu tava assim, meu, porque, né, educação respeitosa, você não pode gritar com o seu filho, você não sei o quê. Cara, aí eu tava assim, tão incomodada com o jeito que ela tava tratando a criança, em nenhum momento naquele dia eu parei pra pensar, que eu falei, meu, essa mãe tá exausta. Porque aí, aquele momento clássico, né? O cara aqui no celular, o menino lá destruindo o restaurante sendo criança, a mãe enlouquecida, toda louca, assim, aí de repente o cara saiu, não sei por quê, o cara saiu, e ela ficou sozinha, tentando lidar com aquela situação, tipo, se você não comer, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. E aí, a orientadora parental que trabalha com introdução alimentar, se você não comer, eu vou te ameaçar. Eu não acredito. Nossa, que mulher eu surtei, horrível. assim, aí, juro, gente, isso faz 1 ano, eu acho. Cara, semana passada eu falei, gente, aquela mãe do restaurante, eu parei pra pensar, Desculpa, mãe, né? Meu, eu queria encontrar aquela mulher e falar assim, porque no meu ímpeto, eu falei assim, eu vou intervir se ela fizer alguma coisa com a criança. E eu em nenhum momento parei e pensei, por que eu não cheguei pra ela e perguntei se ela precisava de alguma coisa? Porque ela tava enlouquecida. Exato. E eu pensei nisso 1 ano depois, assim, que eu fui vendo como é difícil você lidar com uma criança fazendo birra, que faz parte do desenvolvimento e tal. E aí essa onda também da educação respeitosa, graças a Deus, não vamos bater nossos filhos, ok, beleza. Sou muito defensora disso, mas muitas vezes esse radicalismo nesse sentido esquece de olhar para a mãe. Total. E aí eu queria até te perguntar sobre o seu trabalho, né, que você estava falando, para você contar um pouquinho, porque quando eu conheci a Renata, ela estava me falando que o lance dela não é o cuidado específico com a criança, como, por exemplo, a maioria das babás, né, e tal. Ela olha pro todo, né, da casa e tudo mais. Sim. O meu trabalho, ele é fruto da minha experiência pessoal como mãe, com a experiência materna e toda essa ausência de suporte, né, então, quando eu tinha os meus filhos pequenos, eu vivi muita solidão, é muito solitário, né, muito solitário, e tem muito julgamento. Você está sempre fazendo alguma coisa errada, né? E aí é difícil isso. E lá, né, quando eu volto e vejo a minha história, eu falo, peraí, não precisa ser desse jeito, né? O que eu, do passado, como as crianças pequenas, o que eu precisava naquela época que eu não conseguia ter? O que podia me ajudar? Cara, uma outra mulher que tivesse experiência, que tivesse vivência e que fosse mais neutra do que as mulheres da minha família. Porque até dentro da nossa família fica difícil receber suporte, tem muita coisa embolada. Principalmente dentro da E família. a maternidade, ela abre um baú da sua história. Né? As crianças, elas vêm mostrar, ó, aqui você precisa rever, aqui você precisa rever, aqui você precisa rever. O espelho que a gente sempre fala, você precisa né? rever. Você, meu Deus, o que eu faço com tudo isso? Né? E cadê? Quem pode me escutar? Não é para resolver para mim, é para me escutar. Eu só preciso de escuta, só escuta. Né? E isso aconteceu, eu tive essa possibilidade de convivência com outras mulheres, né? Quando me separei do pai dos meus filhos, eu, né, falei, e agora? Quantos anos eles tinham? Nossa, o mais novo tinha 2 anos, era bem pequeno. O mais velho tinha 4. 4 não, 5. E aí uma amiga que também tinha se separado, falou assim, peraí. Vamos juntas, né? Vamos juntas. Aqui na minha casa tem outra casa nos fundos, você vem morar aqui, a gente se ajuda. E aí, nossa, gente, foi assim, bum, abriu um mundo, né? Porque
a gente passava o dia, eu não tinha um trabalho, ainda estava me organizando para trabalhar, e ela já tinha um trabalho, então ela saía mais do que eu ficava com as crianças, todos, né, eram meus dois, mais os dois dela, e depois que chegava aquela parte da noite, cama, contar história, vai dormir, não sei o quê, as duas iam para a cozinha, e aí a gente começava a conversar. Gente, Que tudo! eu tô tipo, eu tô apaixonada. Eu quero isso. Ainda bem que a gente mora no mesmo prédio. Aí eu percebi assim, peraí, eu não tinha um problema com o pai dos meus filhos. De verdade, eu não tinha. Mas eu tinha um problema com isso. Essa configuração, Eu né? não tinha com quem compartilhar tudo que estava passando ali comigo. Porque, de repente, ao tê-la junto comigo, eu vi que, nossa, dá para acomodar. Só de falar, só de trocar, uma escuta a outra, e aí a gente pensa em algumas coisas, isso é muito reconfortante. Isso é muito acolhedor. E é alguém que entende o que eu tô falando. Uhum. É alguém que sabe o que eu tô falando. Não é de orelhada. E não tem uma conexão familiar comigo, biológica, para misturar, para embolar. Tá limpa. Apontar as coisas, né? Apontar as coisas. Não tem julgamento, né? Então, quando isso se deu, eu falei, nossa, que riqueza. Que é quando a gente pode se encontrar. E pode soltar tudo que tá engasgado e preso, né? Então, eu não precisava melhorar o pai dos meus filhos, eu precisava de uma amiga, eu precisava de uma outra mulher com quem compartilhar. Então, eu acho que tudo que a gente vive, né, se a gente puder usar tudo, né, peraí, vivi isso aqui, foi perrengue, tá, foi perrengue, o que poderia melhorar? Então, é com esse olhar que eu faço esse trabalho. Por quê? Porque eu vivi, eu tenho uma experiência, eu passei por muitas coisas que não são exclusivas da minha experiência, que eu percebo todos os dias que são comuns a muitas outras mulheres. Então então vamos usar isso para criar o que funciona, porque o que não funciona a gente já sabe. Uhum. E não adianta ficar na culpa, né? Eu falo, culpa, para. Culpa não vai te levar para lugar nenhum, né? A culpa vai só te manter num lugar de baixa autoestima, estou destruída. Tá bom, tem alguma coisa acontecendo. O que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E aí eu peguei tudo isso que eu experimentei e senti na pele, e eu sei ler isso nos olhos de uma outra mulher, porque a gente compartilha isso, né? É uma coisa que está no campo, você percebe, às vezes não tem palavras, mas você percebe, você sente, né? Então, eu agradeço a minha experiência por me trazer essa capacidade de conseguir encontrar essas informações que muitas vezes estão invisíveis no campo, né? E estar disponível para ser o que esta pessoa precisa de reforço, de contribuição. Então, quando eu sou chamada, as mães ou estão voltando para o trabalho, ou estão passando pela experiência do segundo filho. Nossa, eu tenho um, e como é que vai ser com o outro? O que eu faço? Como é que eu posso dar atenção? Vamos aí, vamos somar, vamos compartilhar isso, né? Tem várias, tem uma avó que me contrata, que fica com os netos. Que legal! Que ela teve uma situação de saúde, ela ficou assustada de não poder, né, se acontecer alguma coisa com ela, quando ela estivesse com as crianças, ela falou, não, preciso de alguém comigo, então estou junto com ela. Então, assim, eu vou aparecer em várias situações, né? E cuidar das crianças, não dá para você falar de cuidar das crianças sem cuidar de quem são os adultos responsáveis por essa criança. Porque a criança, ela é uma esponjinha, né? A criança capta tudo. As crianças, a linguagem primeira que existe é a energia, não é a palavra. A energia, e a criança, como ela acabou de chegar no mundo, ela não tem domínio da palavra, ela ainda usa esse equipamento de captar o que está acontecendo. Né? A gente sabe disso, todo mundo que já passou por experiência de ter bebê, sabe que às vezes você está num cômodo, o bebê está em outro,
E você sabe que o bebê tá precisando de você. Nessa noite eu acordei, eu abri o olho, olha que louco. Aconteceu isso, meu filho dormiu umas 3 horas seguidas, aí eu abri o olho, ele, mãe, Aham. tipo, ele não tinha me chamado, ele tava Então, é a dormindo. linguagem primária. A primeira linguagem é a energia, né? Então, como é que você vai cuidar de uma criança sem cuidar do entorno, né? O meio onde ela tá, o que a mãe tá sentindo, o que o pai tá sentindo, né? Muito se fala das mães, mas e os pais? Uhum. Poxa, os pais, cara, estão super precisando de suporte, porque ainda são os caras que têm que dar conta de tudo. E não dão, porque não é humano isso. Como assim eu vou dar conta de tudo? Né? Mas foram tão treinados para isso que nem conseguem perceber quando estão funcionando nesse lugar de eu tenho que bancar, eu tenho que sei o quê, Pera, né? Calma, meu amigo. Você falando isso me vem muito à mente, assim, é a mesma cobrança que a gente tá sentindo, Sim, né? Porque, assim, ao mesmo de um tempo jeito que a diferente. gente tem que fazer, né, tudo como antigamente, mais um pouco, eles também. Eles também, porque a gente também cobra que eles sejam pais. Que eles sejam pais. Presentes, que eles façam também a comida, assim, que eles se preocupem, né, com as coisas, com a sobrecarga mental também, não só estar ali. E a família precisa de um suporte. E a questão da né? afetividade, né? Da vulnerabilidade. Homem pode ser vulnerável? Homem pode demonstrar fraqueza? Cara, os filhos estão lendo tudo isso. E tem ali um conflito, né? Do tipo, nossa, estão dizendo que eu tenho que ser amoroso, não sei o quê, mas meu pai tá duro, tô travado, não sei o quê. Então, tudo isso é material para que a gente possa acompanhar a criança, né? Então, a ideia do trabalho é, sim, você esse suporte, você essa rede de apoio nos cuidados com as crianças e eu deixo uma portinha aberta para que os adultos também possam ser cuidados. O que é a parte mais difícil. Sim. Porque pai e mãe não podem falhar. Como é que eu vou falar que eu não estou dando conta? Então, eu sempre deixo a porta aberta, mas é difícil pai e mãe falarem, nossa, não estou dando conta. Porque tem ainda essa coisa, né, de... Porque você tem que dar. Eu tenho que performar. Você tem que dar. É uma performance. Gente, não tem que performar, tem que ser. E aproveita que tem alguém aqui que não vai te julgar pelo que você está fazendo, que vai escutar o que está acontecendo, que vai pensar junto como sair desse lugar. Porque a criança já entendeu o que está acontecendo e está dando PT. Nossa, esses dias eu falei assim, eu não sei ser mãe do Cauê. Você falou, Eu falei, eu não sei ser mãe do meu filho. A gente não sabe. Por essa cobrança, né? Assim, essa coisa, essa culpa, porque ele começou a sentir o campo e começou a manifestar fisicamente algumas coisas, né? Tanto de doença, ele tá com a segunda otite, né, de repetição, tipo, o menino não quer ouvir mais nada. E meu Deus. E também, assim, de birra, né? De não sei o que e tal. Eu sei que isso tem é um comum. incômodo ali. Eu sei que tem a parte do desenvolvimento mas neurológico às vezes é um pouco e tal, a mais, mas né? assim, eu sei também que existe uma coisa ali dentro de casa que ele tá sentindo e tal. E aí eu fiquei pensando, né, de como foi a criação do Vitor, né, de como o Vitor de como o Vitor se manifesta no mundo. O Vitor é o mais velho. Como ele se manifesta na vida e tal. E o Cauê, aí eu falo, eu não sei ser mãe do Cauê. Porque eu soube ser mãe do Vitor. Isso é assim, muito lindo que você tá trazendo. Eu também tenho 2, né? E assim, não existe escola de pai e mãe. Hoje em dia a gente acha que tem, né? Eu sempre falo, tem curso até de tudo. como fazer a criança piscar. Então, e assim, parece que é isso mesmo, né? Você compra um livro de alguém renomado que estudou. Nossa, eu tinha certeza que era dados, assim. Eu estudei horrores. Eu tenho dados comprovados, né? Opa, peraí. É um ser, né? Que caixa é essa? Peraí, para. A gente não é caixa. Então não tem receita. Né? Como é que a gente se torna pai e mãe? Sendo. E parte do pressuposto de que eu sei. Então, a pergunta é, o que eu sei? Né? Quando a gente se coloca nesse lugar, o que eu sei?
O que eu sei tem a ver com quem você é. O que é Uhum. importante para mim? O que eu acredito? O que é leve? O que funciona aqui? Essa é a resposta. Uhum. Não é o livro, não é o especialista, não é a neurologista, Ouviu, Érica? não é o pediatra, Ouviu, Érica? Você tá escutando, querida? Muito não bem. é o consultor de peito, é você. Seu filho, Então se sua família. empodera de que, peraí, eu sei. Eu não descobri como, mas eu sei. Então o que eu sei? Vai para esse lugar, vai para esse Se lugar. escutar, né? Porque a criança sabe. A criança sabe. Eu quero mamar. Ué. Eu tô com cocô. Ué. Eu sei o que está acontecendo. Eu estou me percebendo. A criança faz isso. Por que a gente não aprende com quem ainda está conectado? Com quem ainda não foi seduzido por algo externo que vai resolver sua vida. Não é algo fora que vai resolver sua vida, é você. Ninguém vai chegar aqui e falar, olha, eu vou resolver sua vida. Não, é você. Então, assim, não tem receita. Eu não tenho um jeito, Renata, de educar. Método. Não tem um método que eu aplico aqui, vai funcionar, agora eu vou aplicar. Não, funciona assim. Somos indivíduos. Cada família é uma família. E quando eu entro numa casa, eu entro limpa. Do tipo, ok, Vamos ver o que Como é? tá rolando deixa eu ver aqui. o que tem aqui, que contribuição eu posso ser para estas pessoas, que não vai ser a mesma para outra, nem para outra. Cada ninho tem um jeito que funciona. Funciona quando a gente está sendo a verdade com a gente mesmo. Uhum. Quando eu não estou querendo performar. Quando eu não estou querendo ser a mãe certa, nem o pai certo. Ai, que eu sou a mãe ecológica, eu só uso fralda de pano. Tudo bem, se para você faz bem isso, use. Né? E se para você Não a funciona. fralda descartável for a sua solução, use também. É o que funciona. Sim. Né? Assim, isso te atende? Isso é a sua verdade? Nossa, isso é muito difícil no mundo de hoje. Eu vou falar por experiência própria de uma pessoa ansiosa que quer performar. Sim, mas a gente vive o mundo da performance. Abre o Instagram, gente. Você olha lá, você fala, nossa, você tá vendo, é uma performance, não tem verdade ali. Sim. Não tem um ponto de verdade. Alguma Sim, coisa da pessoa sim. tá ali. Sempre tem a essência, né? Sim, mas calma, a vida real, né? A gente pode mentir para todo mundo, mas não minta para você. Não minta dentro da sua casa porque os seus filhos sabem. Sim. E você falou, né, que você precisava de uma amiga, né? Nesse caso, né, que eu falei, não sei ser mãe do Cauê, eu coloquei isso num grupo que a gente tem de mães, e aí eu coloquei, aí eu tava chorando, eu tava, tipo, num estado, assim, eu falei, gente, eu não sei ser mãe do Cauê, e eu não consigo parar de chorar. E aí elas começaram a falar, tipo, imagina, você é maravilhosa, você não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu falei isso pro pai, né, também, eu falei, cara... Eu não tô sabendo. Ele falou, nossa, o que foi, né? Sim. Ele percebeu que tinha alguma coisa estranha. Eu falei, não sei, eu não tô sabendo. Você vai com colega, amiga. Eu te dou uma abraço. Aí ele falou assim, tem uma coisa que você não pode falar, é que você não sabe ser mãe. Você é maravilhosa, não sei o que, blá, blá, blá. E aí eu percebi que eu precisava de uma amiga, precisava de um marido, eu precisava de uma validação externa. Olha que louco isso, né? Eu precisava de uma validação externa. Tipo, então tá bom, agora eu entendi. Assim, tipo, eu olho pro Vitor, como eu já falei, eu tenho um mega de um orgulho do menino que eu estou criando, educando e tal, praticamente sozinha, assim, né? Mas, eu, apesar disso, eu ficava ainda assim, será? Né? Precisava de uma validação externa, sabe assim? Sim, aí eu me senti melhor. Sim. Falei, então depois acho que eu elas sei ser mãe, falaram, né? e depois Desde criança, né? A gente não tá acostumado a fazer esse exercício do como é que eu tô? Como é que eu tô? Quando eu tô com uma criança, a criança tá demandando alguma situação, é isso que eu quero perceber e ajudar a criança ali. O que tá acontecendo? Né? Você já olha, você já quer dar a resposta, você já quer resolver. Pera! É um trabalho que essa criança, a primeira infância, é a base do resto da sua vida. Então, dá permissão e espaço para que as crianças possam fazer o exercício de como é que eu tô? Mamãe, como é que eu tô? E a gente faz isso às vezes. Não, você tá assim hoje.
Onde você está? Peraí, eu que sei, Uhum. né? Assim, como eu estou. E eles vão dizer do jeito deles. Muitas vezes faltam palavras, não conseguem nomear. Mas a Corpo, sensação tá ali presente no corpo, né? Como é que você está sentindo? Onde está doendo? Onde está pesado? Uhum. Né? O que passou? Tem alguma coisa que te incomodou? E às vezes você nunca sabe o que está passando na cabeça de uma criança. Você não sabe. Não é porque você pariu, que saiu de dentro de você, que você sabe. Não outro sabe, ser, né? é outro Mas ser. você sabe que por conta de tudo isso que você tá falando e dessa questão da validação externa e tal, que eu também criei uma barreira e não quero ter uma rede de apoio de familiares, de pessoas próximas, porque, putz, vão chegar e vão falar que sabem o que seu filho precisa. Cara, nem você que é mãe sabe de tudo que ele precisa. O que a pessoa me dá pitaco, sabe? E eu acho que é diferente quando é uma pessoa de fora, que olha de fora, que Tá sabe menos assim, contaminado, é né? menos contaminado. E uma coisa que eu lembrei também dessa questão da Não, gente porque não muitas vezes a sabe. família traz coisas da sua relação Exato, ali. da né? relação E deles. tem aquela, não, deixa eu provar, deixa eu... Nossa, isso é tão... É péssimo. É tão pesado. É, né? eu afastei uma também. competição. Exato, também. competição. Ou não me invalide como sua mãe, porque eu fiz desse jeito. Vem eu tanta te coisa. criei, você Nossa, pesado. E você falando da gente não sabe, né? O meu mais velho passou no começo do ano por algumas questões emocionais e tal. E eu ficava ali, assim, né? Tipo, todo dia eu coloquei na minha cabeça que todo dia eu ia falar uma coisa boa pra ele. Filho, você, não sei o que lá, você é isso, você é aquilo. E chegou um momento que ele falou assim, mãe... Deixa eu te falar uma coisa, mãe. Adoro! Eu não tô com problema de autoestima. Maravilhoso, Vitor é maravilhoso. Eu só tô triste. Tipo, me deixa ficar triste, né? Não precisa ficar me levantando. Acho que comparar o meu método da Maíra. Sim, mas olha que coisa bonita. Mas olha que bonito você construiu com ele. Né? Dele poder chegar pra mãe dele e falar, para. Né? E dar real. Eu amo essa história. Vou compartilhar a real. Eu sinto, no caso, Vitor, sinto que você está precisando. Você quer que eu aumente a sua autoestima, porque a minha tá ótima. Fica tranquila, vai dormir, vai. Nossa, filhos são seres assim. Muito legal isso. É muito amor. Sim. Né? É muito amor. É muito É amor. muito gostoso. amor. E eles são verdade, né? Assim, eu trabalho com crianças há 30 anos, né? Por quê? Porque eu sinto falta dessa verdade. A criança é verdade. A Nossa, criança muito é verdade. E às vezes a verdade é fedida. Às vezes a verdade é dura. Sim. Né? Mas é a verdade. E você só consegue trabalhar onde você está em contato com a verdade. Cara, né? eu sou muito assim, né? Que essa pessoa vai querer me ensinar? Sabe assim, tipo... Eu sou um pouco Meu, essa pessoa... Olha a relação que essa pessoa tem com o filho, sabe? Assim, tipo... Uma relação totalmente, tipo, ela finge que ela é a boazinha. Tipo, ela finge que ela não tem defeito. Ela é assim, não gosto de barulho. Sabe? Tipo, ela é essa pessoa. Meu, olha a relação que eu tenho com meu filho mais velho. Super transparente. Ele sabe que de vez em quando eu dou uma surtada. Ele sabe que eu sou imperfeita. Ele sabe... Sabe, esses dias ele me mandou uma mensagem antes de dormir. Te amo muito. Independente de qualquer coisa, vai dar tudo certo. Aí você... E eu, beleza, né? Porque eu tinha Tamo junto. porque eu tinha surtado naquele dia. Então, assim, ele sim. sabe, ele me ama mesmo assim, a gente tem uma puta relação bacana. E aí o que essa pessoa aqui vai querer dar pitaco na minha maternidade? E a gente o teu filho nem afasta. fala com vocês, eu me olha o meu, sabe? Assim, Sim. e eu acabo afastando as pessoas de alguma forma. Nesse assim. trabalho com as famílias, esse lugar é bem interessante, né? Porque você deixa a porta aberta, mas quanto a pessoa tem que desconstruir para realmente Se permitir, né? soltar a carapaça do tenho que dar certo, tenho que funcionar, tenho que fazer direito e falar, eu preciso compartilhar algo aqui. Uhum. Não que eu vá resolver, que eu não vou resolver, mas eu vou facilitar que essa pessoa se escute. Acho que é porque todo mundo sabe.
Você sabe ser mãe. Mas o que você sabe sobre ser mãe, você sabe. Você sabe. Né? Assim, e tá congruente com quem você é? Então, tá, beleza. É isso que seus filhos recebem. É a sua verdade. Né? Então, eu não posso querer resolver, porque eu não vou resolver. Não é esse o lugar. Mas eu quero facilitar que essa pessoa comece a perceber que ela tem recursos. Sim. Que pode nunca ter experimentado, mas que estão disponíveis como possibilidade. Podem ser escolhas que ainda não foram feitas. Né? E a gente fala muito sobre a rede de apoio ser uma escuta às vezes. Nossa, eu ia falar isso, total. cara. Não é? Do tipo, foi o que você falou, né? Da sua amiga, tudo bem. Tinha lá o trabalho em conjunto de vocês, das crianças, mas assim, no fim das contas, acho que o que mais ajudava era você sentar na cozinha com ela e vocês conversarem. Pijamão, sabe? Assim, pijamão, estamos aqui, nós duas agora, acabadas do dia, e tá tudo bem. E agora a gente pode falar, agora a gente pode conversar, mesmo que seja só para ter essa possibilidade de isso faz muita soltar diferença. coisas. Na minha vida faz muita diferença. Não, e quantas vezes eu tô ali dentro, junto, né, nas casas com as mães, e as mães começam a soltar as pérolas. E falar, que bom, tá falando. Nossa, tá... E assim, a pessoa já começa a elaborar, ao começar... Porque tudo que você coloca trancado no armário, vai ficar trancado no armário. Sim. E não tem como você trabalhar com aquilo. Agora, abre a portinha do armário. Opa, nossa, precisamos dar um jeito aqui, né? Isso aqui não preciso mais. É que nem fazer faxina em casa. Isso aqui eu não uso, isso aqui... Esse é o trabalho. E é soltar esse armário tá trancado, tem coisas trancadas dentro de nós. Sim. E que a gente só vai conseguir trabalhar a hora que elas se expuserem, né? Que a gente puder ter acesso a isso. Sim. Então, quando elas começam a soltar, alguns pais também, assim... menos frequência, mas também percebem que posso começar a experimentar esse tipo de exercício. E tem coisas que vêm. E eu não preciso fazer muita coisa, né? Mas eu tô dando vazão para coisas não ditas poderem se soltar. E quem recebe tudo isso? As crianças. Por quê? Porque estão vendo o que é um ser sendo. Um ser sendo. Um ser sendo. Poxa, meu pai, minha mãe também têm questões. Eu também posso ter questões. E não tem nada errado comigo. Sim. Porque quando as coisas ficam secretas, todo mundo começa a achar que o problema tá no campo, você percebe que tem um problema, mas todo mundo leva para si. A criança leva para si também. Se o pai e a mãe não trabalham os problemas que estão tendo, a criança fala, tem alguma coisa errada. Exato. Sim, e cresce com aquele perfeccionismo, né? Porque assim, nossa, eles são perfeitos, né? Tipo, então, eles não têm problema. E já começa a colocar os pais naquele ideal, vai começar uma validação, aí o negócio vai, tipo, eu preciso ser igual ao meu pai, porque meu pai é perfeito, porque ele é ideal, porque ele precisa me validar. Porque... E a pessoa cresce querendo, tipo, não pode pisar torto, que meu Deus, o que eu fiz de errado, né? Sim. E aí constrói família, passa isso pro filho, aí vai, né? Porque é o encaixotamento do ser, né? Quando eu falo da gente estar ancorado na nossa verdade, isso é ser. Né? E o que é verdade? O que é verdade para você? O que é verdade para você? O que é verdade para mim? Quantas verdades existem? Verdade é aquilo que representa quem você é. E tudo que você viveu, né? E tudo que você viveu. Então, ok, essa é a minha verdade. Ela é diferente das demais, mas ela é a minha verdade, né? Então, quando você está caminhando com a sua verdade, você tem menos risco de entrar na caixa da verdade certa desta realidade. Porque existe, né, um modelo. Sim. A gente está cercado de modelos, de pessoas de sucesso, bem-sucedidas, né? Modelos. Serviu para aquela pessoa? Ótimo. Siga, parabéns. Agora, isso serve para mim? Esse é o exercício que a gente tem que começar a fazer, né? A parar de reproduzir, a parar de entrar nessa coisa de vou seguir meu pai, vou seguir minha mãe, mesmo que inconsciente,
A gente tem que trazer consciência para E depois de nossa adulto vida. isso é muito inconsciente, né? Mas tá lá. Mas tá lá, então o trabalho é o quê? Trabalho é de consciência. Tá bom, quem eu tô sendo aqui? Opa, peraí, tô sendo meu pai. Beleza, ok, tá tudo bem. Foi uma referência, né? Normal, é reproduzir. Mas quando eu trago consciência, Faz sentido? eu pego isso nas minhas mãos e eu falo, eu posso escolher. Eu posso escolher reproduzir, mas não sou obrigada. Agora, isso. a caixa não te dá opção. A caixa esse aqui é o modelo, meu bem. Então siga, porque essa realidade funciona assim. Peraí, quem constrói a realidade? Quem construiu o raio da caixa? Sim. Ah, fomos nós? Que bom! Podemos desconstruir e construir outra coisa? É isso, né? Mas alinhado com quem você é. As crianças suscitam isso em nós. Por isso é tão incômodo trabalhar com infância. Porque eles são verdade. Como assim? Esse ser está dizendo? É, porque é assim, você esqueceu. Isso incomoda. Então, ao invés de a gente querer colocar as crianças na caixa, A gente sai delas, né? é a gente desconstruir a caixa e abrir espaço de ser. Né? Então, tá, vamos ser. Vamos ser. Tá, tem limitações no meu ser? Então, mais ou menos, né? Onde que é o limite? O limite é, o que isso está criando? O que isso está criando no mundo? O que isso está criando na sua vida? O que isso está criando no futuro? É sempre uma pergunta. Não existe uma resposta. É sempre uma pergunta. Então, quando você está com uma criança e a criança está demandando, peraí, o que você quer com isso? Porque às vezes o que você está vendo não é o que a criança está vendo. E aí você começa a dar contorno para essa coisa, né, livre que eles são. Fala, então, isso está criando esse tipo de situação, tá bom? Tá bom para você? Você acha que tá bom para aquela pessoa? Vamos conversar sobre isso? E às vezes a gente acha que, olhando, tipo, meu filho quer atenção. E não necessariamente quer. Às vezes é. Às vezes é. Sim, às vezes não. Às vezes ele tá com fome e ele tá agindo de outra forma, né? E é difícil perceber isso quando eles ainda às vezes falam, alguém falou uma coisa que pegou e a pessoinha tá carregando aquilo. Então, você tem que... É uma investigação constante e não tem resposta pronta para as coisas. Isso é olhar de caixa, né? Eu adoro o pessoal da neurociência, da psicologia, adoro tudo isso, desde que a gente não padronize. E que não esqueça de olhar para o filho, né? Olhar para quem tá ali com você, né? Porque aquela pessoa é a chave. Aquela pessoa é a chave, não é o livro. Não é o especialista, é aquela pessoa, que tem um ser diante de você. Né? E agora sim, vamos dar um curso de como ser uma boa rede de apoio? Não, agora falando sério, assim, porque isso que a Maíra falou do lance de, tipo, eu não quero que ninguém dê pitaco e tal. Eu vivi muito isso também, e eu, tipo assim, eu não quis ninguém na minha casa no começo. Eu queria entender meu filho, eu queria me entender, meu marido queria se entender. E eu acho que por mais difícil que foi nossa melhor escolha. No meu caso, eu me sinto bem sucedida nesse... Você foi... Eu performei. Você atendeu o que era verdadeiro que era você. verdade pra mim. Exato. Porque assim, não rolava ser minha mãe, não rolava ser minha sogra, outras pessoas da minha rede... tem algumas ideias que batem com a minha, outras não. Eu sabia que eu ia ouvir coisa que eu não gostava e eu não sabia como eu estaria no puerpério. Então eu falei, eu não quero. Se eu precisar, eu peço. E aí depois dos 4 meses eu contratei uma pessoa que me ajuda até hoje, que é super uma rede de apoio, paga pra mim, mas ela também é uma pessoa que, tipo, lava a louça se eu precisar, arruma o armário, me escuta, às vezes eu tô chorando. E assim, é uma pessoa muito, muito importante aí no meu processo. Mas a gente escuta muitas pessoas que têm, e eu acho que isso é mais da família, né? Gente, eu escuto mais de quem tem rede de apoio da família mesmo, porque acho que quando não tem esse vínculo, você não tá gostando, você encerra o contrato, acabou, então, beijo, tchau, ótimo, né? Quando é a avó, é a tia, não sei o que, você tá lá na família, né? Como é que você encerra o contrato, né? Minha filha encerra. Exato. Mas aí, limite. Até no episódio da depressão, a psicóloga que a gente conversou falou sobre isso. Ela falou assim,
qual que é a visão que vocês têm de rede de apoio para não querer, né? Então, às vezes, a pessoa que tá lá achando que está apoiando, e geralmente elas estão na maior das boas intenções, Sim. eu acho que De boas até tem intenções, gente o sem inferno noção. tá cheio, Não né? tenha consciência. Não De tem a boas consciência. intenções, o inferno tá cheio. E eu velho sempre... ditado. E uma coisa que na minha gestação eu falei, assim, caiu uma bigorna na minha cabeça, é que as pessoas não percebem, mas grande parte dessas pessoas que querem muito ajudar, elas são egoístas, porque elas não querem ajudar a mãe, o bebê, a família, elas querem fazer parte daquilo. Então a motivação já é errada. Tipo, eu fui muito criticada porque eu não quis ninguém na maternidade e tal. Eu falei, mas se você estivesse realmente preocupada com o que eu tô sentindo, você ia respeitar e falar, se você precisar, eu estou aqui. Então, na verdade, É o assim, que te atende? Tá tudo bem. então, na verdade, diferente assim, pra mim, mas se isso te atende, tá tudo bem. respeito, mas, nossa, acho que os avós tinham que estar lá. E, tipo, eu não quero, né? E aí, foi esse meu pensamento. Falei, cara, no fim, tá todo mundo querendo suprir o seu próprio egoísmo, porque... E muda o foco pra elas, né? Eu senti isso na minha gestação. Tipo assim, cara, mas eu estou muito ansiosa. Tipo, como eu não vou ver essa criança? Mas você não é a mãe da criança, eu acho. Fica em paz aí, sabe? Porque assim, eu tô muito ansiosa. Como assim você não vai avisar quando você for pra... Porque eu caí na besteira de falar, não vou avisar ninguém. Eu também Depois que nasceu, a gente Não, avisa. e eu que tive parto domiciliar. Em Então, sigilo, todo mundo... Em sigilo total. Quando eu liguei pra minha mãe, eu falei, nasceu. Ela, Oi? Que hospital você tá? Eu falei, então, eu não tô no hospital. Já foi pra casa. Eu falei, não, nem saí. Nem saiu Né? Não, Tipo, e parto domiciliar, porque- acho que eu não contaria pra ninguém também, porque acho que as pessoas iam me internar. Exatamente. Por quê? Aquela era a minha verdade. Uhum. Aquilo me atendia. Então, só lamento não poder compartilhar, porque você não vai receber isso. Sim. Né? Então, eu sabia. E meu marido até falava pra mim, ele falou assim, mas por que você tem que falar pras pessoas que você não quer receber visita? É só não avisar. Aí mas eu quero que as pessoas me respeitem. Elas precisam... Eu ficava assim. Ele, sabe o que ele fez? Ele não falou pra ninguém. Tipo, chegou lá, nasceu, não, a gente não quer receber visita. Ponto. Tipo, eu fiquei brigando a gestação inteira com as pessoas pra avisar que eu não ia... Enfim. Mas quem impor. Você tem que me respeitar. Não adiantou nada, eu só me estressei. Voltando. E aí é isso. Eu queria que, assim, se você puder dar um curso, mentira, em poucas palavras, falar assim para essas pessoas que genuinamente querem ajudar e que às vezes elas se atropelam mesmo, porque se confunde muito como que é esse apoio. O que que você, com a sua experiência, falaria para essas pessoas, não para as mães, mas para as pessoas que querem estar disponíveis para ajudar essa mãe, essa família, enfim? Acho que o segredo é você ser uma pergunta. Ser uma pergunta. Porque isso é leve para você também, você não tem a obrigação de, e aí isso não vira uma coisa pessoal, né? De querer mostrar que eu estou fazendo. Não, seja a pergunta. Qual é a pergunta? Que contribuição eu posso ser aqui? Que contribuição eu posso ser aqui? Eu entro todo dia, eu uso isso mesmo, né? Estou compartilhando uma prática que eu faço. Todos os dias eu tenho atendimentos, e todo dia eu solto, baixo as barreiras, tipo, limpa, solta. Que contribuição eu posso ser aqui? E entra. Limpa. Não sou eu quem vai definir nem determinar como tem que ser. São essas pessoas que vão me trazer o que elas estão precisando. E se o que elas precisam é que eu fique muda e calada, esteja só ali presente, é isso que eu serei. Então, dentro de uma casa, eu vou cuidar das crianças, se isso for requerido. Muitas vezes, a mãe quer ficar com as crianças, ou o pai quer ficar com as crianças. Mas tem toda a casa para cuidar. Tem comida para fazer. Tem o guarda-roupa, tem a roupa que está no varal, que precisa dobrar e guardar. Eu posso ser essa contribuição. É isso que atende? É isso que vocês estão querendo hoje? Né? Porque, não é porque eu entrei na casa que agora cada um vai para a sua função e eu fico com as crianças. Às vezes não é isso. Às vezes aquelas pessoas estão querendo o seu ninho. E eu vou ficar invisível. Eu vou ali cuidar da lavanderia. E eu vou.
e me dedico e vou perceber como é que eu estando aqui posso contribuir com estas pessoas. Porque as coisas não são óbvias. Cada dia é um dia. Você entra numa casa, você não sabe o que está acontecendo ali, né? Você não sabe como foi a noite dessa família. Você não sabe, então entra limpo, assim. Você quer contribuir com alguém? Seja a contribuição que se requer. E qual é a contribuição que se requer? Você não sabe. Essas pessoas vão te dizer, né? Então, eu acho que esse é um lugar muito gentil, tanto com as pessoas que a gente quer colaborar, para com a gente mesmo, né? Então, o que eu posso ser? Eu posso ser tantas coisas, né? E o que eu posso ser aqui? Ser gentil comigo também, né? Então, essa seria a dica. Seja a pergunta. A dica de ouro, né? Dica de ouro. Seja a pergunta, que contribuição eu posso ser aqui, né? E eu acho que até numa mesma família você pode ser vários tipos de contribuição, né? Tipo, um dia a mãe quer deitar e dormir, fica aí com meus filhos, pelo amor de Deus. Exato. E outro dia ela quer ter um vínculo mais leve, quer ter um momento mais leve com as crianças. Cuida da casa pra mim que eu vou ficar aqui. Exatamente. Então, assim, Ou quero sair só eu com a minha bolsa. Beijo, tchau. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Mamãe já volta, vai ficar tudo bem. Vamos brincar? Já passou, Sim. né? E a mamãe vai voltar. E aí você fala, a mamãe voltou. Pra ver que tudo isso é vida, né? Então a gente tem que sair da performance e viver a vida real. A maternidade real, a vida como ela é. E a maternidade real é real para cada uma, né? É para cada uma. Então, o que me atende hoje? Né? O que eu requeiro hoje? Então, quem conta com uma mãe cuidadora, é assim que eu chamo, né? Meu trabalho, sou uma mãe cuidadora, realmente é isso. Quais são os cuidados que são requeridos aqui? Né? Então, vamos lá, vamos fazer. O Rê, e no Chame uma Mãe é só você? Ou você tem uma... Não, ainda sou só eu, mas eu percebo que há demanda, né? E eu tenho vontade de ter outras mulheres que, assim como eu, curtem essa coisa, né? De estar junto com outras mulheres, de estar compartilhando saberes, né? E que tenham tempo para poder ser a contribuição que outras mulheres precisam. Então, hoje eu estou com as minhas portinhas bem abertas para que outras mulheres venham somar. Ah, é legal, né? Porque não sou uma babá, né? Eu tenho um olhar diferenciado, uma maneira de estar nas casas que é diferente. E eu quero poder compartilhar isso com outras mulheres que também tenham vontade, disponibilidade para aumentar esse tipo de rede. E como que as pessoas te acham? Bom, tem um Instagram que é @chameumamãe, um Instagram que eu confesso pouco alimentado, mas ele tá lá. Né, minhas prioridades são muito da coisa na vida prática, né? Enfim. Mas ainda terei uma rede mais ampla que poderá dar suporte para isso também. Chame uma mãe para cuidar do seu Instagram. Chame uma mãe. Não, eu gostaria de ter outras mães e que juntas nós pudéssemos cuidar disso. Sim. Né? Então, é importante a gente ampliar. Até para que o Chame uma Mãe não seja meu. Né? Assim, é para o mundo. Né? Então, que outras mães também possam vir somar, inclusive para cuidar das mídias sociais. Meu contato. Para uma apoiar a outra nesse trabalho, né? Então, eu, às vezes, tenho famílias que eu atendo regularmente que pedem mais. Eu falo, não posso. Mas eu queria poder ter outras mulheres que falam, olha, ela também, não sou eu, mas ela pode me cobrir. Sim. Né? E eu acho que eu amo a maternidade. Se eu olhar assim, né, na história da minha vida, eu tenho 52 anos. Se eu olhar o tempo da minha vida onde eu fui mais feliz, foi com as crianças. E ainda porque isso me nutre muito, né? Eu acho que a gente ganha muito quando a gente abre espaço para ter as crianças e poder trocar com elas. Então, eu gosto da maternidade. Eu estou dentro das casas porque isso é muito nutridor para mim. E eu acho que tem muitas mulheres que também sentem isso, mas não consideram isso um trabalho. Pronto, transformei isso num trabalho.
Sim, maravilhosa. Então, que a gente possa realmente ampliar isso. E sim, é um trabalho. E sim, é pago. E isso que eu recebo, né, o valor de contribuição que eu recebo, é usado na criação dos meus filhos também. É uma rede. A energia vai girando, né? Exatamente, uma ajuda a outra. Né? Então, cada mãe que eu atendo, cada família que eu atendo, sabem que isso está sendo importante para mim também. E olha realmente isso como um trabalho reconhecido e valorizado. Sim. Isso é muito bonito. Ai, muito bom, foi maravilhoso, né? Obrigada. Obrigada, Rê, obrigada também. mesmo. Obrigada por ter topado. Muito legal o seu trabalho. Eu acho que é de uma... Eu não sei nem que palavra usar. Sensibilidade, assim, de uma talvez. sensibilidade. É muito... É o que você falou. É nutrir, né? Assim, você se sente nutrida e a partir do momento que você entra nas casas, também você nutre, né? Sim. Então, muito legal. Parabéns. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, né? Que mundo a gente vai deixar para os nossos filhos? Eu falei, opa, pergunta errada. Filhos, a gente vai deixar pra Exatamente. Então, se a gente cria a realidade, então tem tudo a ver com como é que a gente está criando. Né? Quem a gente está criando. Porque Sim. são eles que vão criar Sim. outras realidades possíveis. Então, para mim é muito importante a gente realmente juntar forças para dar esse suporte. Para o trabalho mais importante do mundo. Exatamente. É isso. E é por isso que é o trabalho mais importante do mundo. A gente está criando pessoas para o mundo, Exato. para Não colaborar são com nossos, o mundo, né? né? Exatamente, exatamente. Obrigada. Obrigada Foi muito bom. Fundo do coração, foi muito bom. Gente, obrigada a vocês também que estão assistindo esse episódio. Não se esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de curtir, comentar. Compartilhar. Compartilhe com a rede de apoio. Pelo amor de Deus, gente. Compartilhe esse vídeo com a rede de apoio. Por favor. E até a próxima, né? Tchau, tchau.